Mota, diante dessa operação, todos esses elementos que estão vindo à tona, mas principalmente os atores envolvidos, particularmente você não descartaria uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Me parece que essa é a obsessão de muitas figuras públicas, Caniato. Eu acho que é justo a gente dizer isso, né? Há muitos políticos, muitas figuras de esquerda obcecados por um desejo, transtornados até por um desejo de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. A maioria dessas figuras, muitos deles, foram pessoas que foram alvos, vários deles presos, na Operação Lava Jato. Então, me parece aí que é uma busca por vingança contra Bolsonaro. Agora, veja a ironia. Quando a Operação Lava Jato começou, e durante a maioria das prisões da Lava Jato, o Bolsonaro não era presidente, não é isso? A Lava Jato começou em 2014. Então, eu não consigo ver muito bem qual é a relação de uma coisa com a outra. Talvez isso tenha a relação com a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua capacidade de comunicação, ou talvez, não vamos excluir essa hipótese, tenham sido cometidos crimes gravíssimos mesmo, mereçam punição. Eu não tenho acesso a essas informações, eu não vi nenhum conjunto probatório robusto, nem tenho qualificação jurídica para fazer esse tipo de análise. O que eu vejo todos os dias aqui são notícias que nós comentamos, eu acho até que está na pauta hoje, de criminosos perigosos que cometem crimes graves e que escapam impunes ou ficam pouco tempo presos. Beraldo, em relação a essa situação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, há pouco a nossa produção colocou na tarja de manchetes uma informação sobre uma declaração dada por Jair Bolsonaro no dia de hoje. Parece que a prisão, claro, é uma preocupação do entorno de Jair Bolsonaro e do próprio ex-presidente. Ele disse o seguinte: hoje tudo pode acontecer com qualquer pessoa no Brasil, se referindo justamente a essa possibilidade de prisão. Você também vê essa possibilidade? Isso está cada vez mais próximo, Beraldo? Neto, assistindo tudo que nós assistimos nas últimas semanas, assistindo todas as manifestações oficiais dadas pelo presidente da República e seu entorno em relação ao ex-presidente desde o ano passado. A gente precisa lembrar que não houve nenhuma busca de pacificação, houve uma busca que objetivava elevar a temperatura desse ambiente político brasileiro, sobretudo no que diz respeito à relação entre a situação, quer dizer, o atual governo, e a oposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a situação dele hoje é uma situação bastante fragilizada, aonde tudo e qualquer coisa pode acontecer. De novo, qualquer esforço que se faça para deturpar a solidez, a continuidade e o funcionamento democrático das nossas instituições tem que ser punido com o rigor da lei. Agora, é preciso, primeiro, separar o que é uma tentativa, ou seja, alguém tomar medidas efetivas para que haja algum tipo de golpe ou algum tipo de interrupção do exercício do poder pelos eleitos. E outra coisa diferente, quer dizer, que também é grave, mas em outra dimensão, é você ter o documento que não está assinado, a mensagem que não sabe exatamente o contexto que foi, o vídeo que ninguém ainda viu. Então, por isso que eu digo, é preciso ter calma, né, para que se saiba exatamente do que se trata, o que é esse material, e que, então, se consiga acompanhar os passos da justiça, porque isso também é importante, né? Na época da Lava Jato, quando acontecia uma operação, havia lá uma entrevista coletiva na sequência, havia assim, uma continuidade com demonstração de provas, indicação de provas e caminhos, etc., que você conseguia entender o que estava acontecendo. Hoje a gente não tem essa noção. A gente não sabe exatamente o que está por trás, os detalhes de tudo que está por trás
dessas ações que estão acontecendo. E isso abre espaço, Candiato, para que a gente veja, por exemplo, aquela mensagem que o deputado Jordi divulgou na época, né, como resposta ao que ele teria sido chamado de meu líder. Agora, vá a Brasília ao Congresso, o Zé Maria vive isso diariamente, as pessoas se tratando ali de meu líder para lá, meu líder para cá, isso não quer dizer absolutamente nada, né? Não quer dizer, olha, pule aí do precipício, a pessoa como líder vai mandar outra pessoa pular, a pessoa vai pular, não é isso, não se trata disso. Então você começa a ver determinadas coisas que nos fazem ficar com a pulga atrás da orelha. E isso é muito preocupante, sobretudo que agora foram objetivamente para cima de representantes das Forças Armadas. Isso deixa uma mancha, isso deixa uma marca, né? Qual é o desfecho, o propósito? Como é que as relações institucionais ficam a partir destes eventos? A gente ainda não sabe responder isso. Pois é, esse é um bom ponto, a gente vai tratar já já. Agora, Zé Maria, você tem muitos contatos, conversa com as suas fontes, inclusive no entorno de Jair Bolsonaro. Claro, é preciso repetir para a nossa audiência que nós não temos acesso a todas as informações relacionadas a essa apuração, a ação que foi deflagrada no dia de hoje. As análises são feitas em cima das poucas informações e ingredientes dessa operação e o que foi divulgado ao longo do dia. Agora, Zé Maria, o que se sabe sobre a reação, claro, de Jair Bolsonaro? Qual é a preocupação? O que a sua defesa e também o seu entorno tratam nesse momento? Zé Daniel, mas já existem bastante dados aí divulgados, inclusive na autorização que o Alexandre de Moraes, bem, mas algumas informações divulgadas hoje, nós não tínhamos acesso. Por exemplo, Polícia Federal acha texto que declarava estado de sítio na sede do Partido Liberal. Jair Bolsonaro teria pedido alterações, teria aprovado a minuta que previa a intervenção. São informações que foram divulgadas no dia de hoje, né? Mas, enfim, o inquérito não está divulgado ainda, e é um inquérito muito grande, que inclui muitos depoimentos e muitos documentos, e não está mesmo divulgado. E hoje eu ouvi de aliados do ex-presidente de que é preciso, primeiro, concluir logo, não pode ficar eternamente com esse inquérito aberto e jogando cada vez mais pessoas e coisas dentro desse inquérito. É preciso concluir e definir logo. Hoje pela manhã, por volta de 6h10 da manhã, eu entrei em contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele me disse, ele mandou uma mensagem: olha, estou me inteirando dos fatos. Ele ainda não tinha noção do que estava acontecendo. Em seguida eu voltei a conversar com ele, ele disse: olha, eles vieram aqui atrás do meu passaporte, desse jeito. Eu estou aqui em Angra dos Reis, na praia, numa praia lá, onde é a casa dele, né? Uma praia muito conhecida. Estou aqui em Angra dos Reis, eles vieram aqui em busca do meu passaporte não estava aqui. O passaporte estava aqui em Brasília e a defesa do ex-presidente é que acabou entregando o passaporte. Então, contra o ex-presidente, foi até uma operação moderada, só o passaporte. Mas toda a investigação leva o ex-presidente para o centro do processo. Não há como fugir disso, né? Os depoimentos, os ex-assessores, a participação dele segundo relatos lá e segundo transcrição de diálogos, a participação dele na redação desta chamada minuta do golpe. Então há todo um processo. Aí a pergunta: ele vai ser preso? Não. Se ele tivesse que ser preso, seria nessa operação. Agora, a indicação é de que depois está sendo preparado um processo para condenação. E aí na condenação pode ser que tenha qualquer possibilidade disso, mas por enquanto eu descartaria. Se tivesse que ser preso, seria hoje. Houve 4 prisões, sim. Vai lá, Beraldo. Zé, a gente precisa lembrar que o Brasil é o país onde tivemos aquele episódio do então ex-presidente Lula ir depor lá em Congonhas. Enfim, tem uma série de coisas que acontecem no Brasil que não necessariamente acompanham aquilo que a gente entende por lógica. Eu não teria essa segurança de usar o nosso entendimento de senso comum para deduzir o que pode ser o próximo passo determinado pelo judiciário. Veja bem, Beraldo, eu concordo com você. Nós estamos diante de fatos assim que extrapolam a lógica jurídica. Vários advogados, encontrei um advogado que
eu estou quase voltando para a faculdade para reaprender a atividade, porque a coisa está meio esquisita, né? Mas a lógica indica o seguinte: se ele tivesse que ser preso, seria hoje, né? Não foi. E você lembrou um fato muito importante, que é a mesma história do ex-presidente Lula. Ele não foi preso durante a investigação, prisão preventiva, só depois da condenação. Então, eu entendo que o processo esteja sendo organizado para ser dessa maneira, né? Julgar. Mas até lá, há muito tempo, há tempo de defesa, né? E há tempo de demonstração do que realmente está nessas investigações. Eu acho que são acusações muito pesadas, muito sérias, em qualquer regime e durante toda a história a gente vê que pessoas que foram flagradas em insurgências desse tipo foram pesadamente punidas, a maioria degoladas, mortas e tal, para se ter uma ideia de como se trata de uma acusação grave. Eu acho que tem que ser rápido e tem que fazer uma demonstração cabal de quem está ou não envolvido. Não se pode fazer uma acusação por ouvir dizer e por uma delação premiada que o próprio Supremo Tribunal Federal considerou que não é suficiente para nenhuma condenação e muito menos para uma prisão preventiva. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está sob medida preventiva, já está com medidas restritivas. Ele não pode, por exemplo, se encontrar com essas pessoas investigadas. Ele não pode conversar com Valdemar Costa Neto. Alguém que ele despacha praticamente todos os dias, né? Sim, ele tem um andar inteiro lá no PL, então as pessoas não podem conversar. É muito complexo, é uma acusação muito pesada e é por isso que eu estou dizendo que é preciso investigar e precisa concluir isso logo. Não se pode ficar com isso aberto durante tanto tempo, né? Você falou em Valdemar, já eu vou trazer a informação do Valdemar que está detido. Fala você, Beraldo, depois eu passo para o Mota. Não, rapidamente uma pergunta para o Zé. Você sabe se o ex-presidente Jair Bolsonaro tem o passaporte italiano? Eu não sei quais os passaportes, porque a decisão é todos os passaportes. Ele deve ter um passaporte diplomático, porque o ex-presidente da República tem direito ao passaporte diplomático. Esse é um passaporte que facilita as coisas, né? Que libera geral. Ele foi recolhido, não estava com o presidente, ele me disse que estava lá em Angras e foi entregue aqui pela defesa, né? Mas eu não sei sobre o passaporte diplomático. Ele tem direito ao passaporte diplomático, sim, mas eu não sei se ele entregou ou se eu digo italiano. Até se ele tirou o passaporte. A dupla nacionalidade é complexa no Brasil. Agora deixa eu passar para o Roberto Mota. Mota, teve um ponto trazido pelo Cristiano Beraldo, queria também questioná-lo em relação a isso. O que a gente pode esperar da cúpula das Forças Armadas, da própria Justiça Militar, porque acaba sendo um processo que deixa as Forças Armadas numa situação muito delicada, né? Faz as forças, de certa maneira, sangrarem, né? Eu acho que tudo que está acontecendo deixa o Brasil inteiro numa situação delicada. Eu nem acho que as Forças Armadas sejam a instituição que fica numa posição mais complicada em relação a isso tudo que está acontecendo. Eu acho que com o que tem acontecido no Brasil nos últimos meses ou nos últimos anos, se você parar um cidadão na rua e perguntar em que instituição você confia hoje no Brasil, eu acho que você vai ter que dar 1 hora para ele responder, porque vai ser uma pergunta muito difícil. É muito ruim quando as pessoas têm a sensação de que a justiça e a polícia estão sendo usadas com finalidade política. É muito ruim quando se cria essa sensação. Voltar deste ponto é muito difícil. Então, não existe a necessidade de um inquérito rápido e justo quando o inquérito tem finalidade política. Ao contrário, quanto mais demorado, melhor. Quanto mais operações forem realizadas, melhor. Tá? Eu vou ler de novo aqui um trecho do livro do Alan Dershowitz, fala muito bem sobre isso. Olha, ele diz aqui que a lei, no caso a lei americana, mas eu acho que a gente pode fazer um paralelo com a lei brasileira. Os estatutos, a parte da lei que fala de crimes como conspiração, obstrução, espionagem, insurgência, manipulação inadequada de segredos e leis eleitorais
são vagos o suficiente para permitir um abuso de discricionariedade. Procurar crimes ou fabricá-los é antiético e antidemocrático, sobretudo se o alvo for concorrer contra o presidente em exercício nas próximas eleições. Ninguém está acima da lei, e buscar crimes com o objetivo de influenciar uma votação viola a aplicação isonômica do direito. O Alan Dershowitz, que ele está falando em relação ao ex-presidente Donald Trump, ele diz também, além de visar o próprio ex-presidente, a campanha Vamos Perseguir Trump está atrás dos advogados dele e de qualquer pessoa associada a ele. E, para encerrar, o Alan Dershowitz também diz, recentemente, o FBI apreendeu os telefones de alguns dos advogados de Trump e outras pessoas ligadas a ele. Então é importante a gente ter isso tudo em mente. Você, José Maria Trindade, que trouxe informação há pouco em relação às Forças Armadas, o ministro José Múcio chegou a se reunir com as lideranças das Forças Armadas no dia de hoje, chegou a conversar com a imprensa, disse que é preciso aguardar o desenrolar dos acontecimentos, mas ele falou também que cabe às Forças Armadas apoiar a justiça nesse momento. Zé Maria, o que a gente sabe sobre o posicionamento das Forças Armadas e o que eles poderão fazer dependendo do avanço dessas apurações? Eu olhei aqui uma nota que acaba de chegar da Marinha, uma nota oficial, uma rara nota oficial. Diz a nota, em relação à operação da Polícia Federal, Tempus Veritatis, a Marinha do Brasil reitera que não manifesta sobre processos de investigação em curso sob sigilo no âmbito do Poder Judiciário. Diz a nota, consciente da sua missão constitucional, a AMB, Marinha do Brasil, instituição nacional permanente e regular, reafirma que pauta a sua conduta pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência. É a nota da Marinha do Brasil. Os comandantes militares, eles se reportam ao ministro da Defesa, José Múcio. E ele, o ministro da Defesa, foi comunicado, né, porque apesar de serem generais da reserva, Braga Neto e General Heleno, são pessoas que têm respeito entre os generais, o alto comando das forças, né? E há um costume, uma cultura no mundo, não é só no Brasil, de que mesmo na reserva, eles frequentem a caserna, a comunidade. Então, sempre transmissão de posse, todos estão lá, inclusive da reserva, né? Eu fui em algumas posses aqui e a gente vê que todos da reserva estão juntos. O clube da reserva, ele sempre foi muito forte porque eles se despem daquela condição de militar da ativa e transmitem um sentimento do que está acontecendo nas Forças Armadas, já que os integrantes da ativa não podem falar. Isso é importante. Só que me disse um general, ontem, inclusive, que a gente conversava, ele dizendo que há um descasamento. É raro, um momento agora do Brasil, há um descasamento do real pensamento das Forças Armadas da ativa e o pensamento dos integrantes da reserva, né? Então, a coisa não está bem concatenada, daí essa dificuldade de entendimento. E devo dizer que há integrantes do ex-alto comando que estão reagindo, resistentes a essa operação. Mas os da ativa não. Estão dizendo que a justiça deve ser colocada em prática para se ter uma ideia de como está o clima aí entre os militares.